você vai acompanhar agora a nossa conversa com o Júlio Pereira, gente. Ele que é neurocirurgião. Bom, vamos começar já falando sobre esta dor facial. Explica pra gente, doutor Júlio, do que se trata essa dor facial que ficou muito conhecida até mesmo por ser a pior dor do mundo? Sem dúvida. O que acontece? Tem uma entidade que a gente chama neuralgia do trigêmeo. Como o nosso cérebro se comunica com o corpo, né? Através dos nervos. Então, da mesma forma que o cérebro manda o comando para a movimentação, ele recebe os estímulos sensitivos. Então, um dos nervos é chamado nervo trigêmeo. Mostra pra gente. Que dá a sensibilidade da face. Então, aqui. Tá. Esse nervo, ele sai dessa região que a gente chama do tronco cerebral. Como que essa região está no nosso crânio? Isso. Como ela está? estaria na base aqui do crânio, nessa parte aqui de baixo, não dá pra gente ver que está coberta. Sim. Só que ela manda a inervação para toda a face. Então, o trigêmeo, ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos. Tem um ramo que a gente chama que é um orbital, desse daqui. Tem a parte maxilar, que é dessa região da maxila, e a parte mandibular. Sim. Então, a gente tem um ramo que a gente chama o V1, V2 e o V3, por causa disso. Então, qualquer problema na raiz desse nervo dá uma dor muito intensa. Por quê? Como a gente sente dor, né? Como a gente vai sentir dor no nosso corpo? Através desses receptores da dor que estão periféricos. Então, se a gente tomou um beliscão ou bateu, ele leva esse estímulo lá para o cérebro, né? No caso, o problema está no próprio nervo. É como se esse nervo, com o tempo, por isso que é um problema que acontece mais idoso, ele for se perdendo um pouquinho a mielina, que é a proteção dele, então ele fica mais sensível. Sim. Qual o grande problema dessa dor? Porque qualquer estímulo sensitivo pode desencadear ela. Então o paciente sofre Qualquer muito. estímulo? Qual, por exemplo? Por exemplo, escovar os dentes. Ah, você tá brincando? Sério. Então escovar Então, os a gente dentes... vai escovar os dentes, a gente pode ter essa dor? Pode ter essa dor. Quem tem esse problema da mielinização. O ato de falar, de se movimentar, pode acarretar nessa a dor. sensibilidade térmica. Então, qual o problema das dores? Né? Ela tem desencadeia, alguma coisa que desencadeia ela. Por exemplo, a dor de coluna a gente sabe, né? Movimentação, peso. No caso da neuralgia do trigêmeo é o quê? É qualquer estímulo sensitivo. Então, esse é um tipo de dor que limita muitos pacientes. E dor tem o seguinte aspecto, gente, principalmente esse tipo de dor. Você olha para a pessoa, ela está normal. Não tem alteração facial, não tem nada. É apenas a dor, né? Tá. Então, é uma dor que limita É algo muito. muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então, quem está ao redor dela, a gente sempre fala esses pacientes com dores crônicas, né? Só ela está sentindo. É, a gente então, não imagina, né? Ninguém observa aquela pessoa como doente, né? Ela está bem, está se movimentando e está referindo essa dor. Agora sim, como foi comparada a pior dor do mundo, né? Tem como explicar essa dor? E qual que era? Porque assim, a gente fala muito de dor do parto, né? Que nenhum homem aguentaria ter a dor do parto. Mas essa dor é verdade que é tão forte que pode levar a pessoa ao suicídio? Isso é. Durante muito tempo a medicina evoluiu muito, né? E a gente está entendendo mais algumas doenças. Então, esse era um grande mistério, né? Imagine, alguém está bem, de repente tem um toque, alguma coisa no rosto e tem uma dor que a gente chama que é o gatilho, né? Que é o estímulo. E dá essa dor intensa, que dura alguns segundos a minutos, então ela é rápida e depois cessa. Sim. Então, geralmente o que acontece com os pacientes, quando ele chega pra gente, que é neurocirurgião, ele já passou durante muito tempo com especialista, às vezes viu causa dentária, né? Os pacientes foram em dentistas, fizeram diversos procedimentos atrás da causa da dor. E o grande problema é que é uma dor que o paciente está bem, de repente ela vem com essa dor intensa, dura alguns minutos e depois volta ao normal. Então, o paciente, de um modo geral, isso vai se agravando. Esse tempo entre uma crise e outra vai diminuindo. Ah, vai diminuindo. Vai diminuindo, então vai ficando e aí mais vai frequente. Piorando a situação. Vai ficando. E o grande problema é esse, é uma dor muito súbita, né? Então ela dá, num determinado momento, não tem um fator de melhora. Tem paciente que leva a mão no rosto, tenta fazer o estímulo tátil. Então algumas pessoas chegam até o extremo, né? Da dor ser tão insuportável que chegar a um problema mais grave. Posso fazer uma pergunta pro doutor? Pode. Eu fiquei assim, eu me assustei. Por quê? Eu fiquei com medo com essa dor. A pessoa se mata com essa dor. Quem é o público, não sei se a gente fala, mas quem é o público-alvo? Assim, quem são? Eu posso ter isso ou não? Quem é que pode ter essa doença? O mais comum é que o envelhecimento. Então, com pessoas de idade. Isso, com o tempo os neurônios eles vão ficando mais velhos também, Tá. O nosso neurônio não se regenera, né? Ele continua a mesma quantidade e essa baía de mielina vai diminuindo.
Isso faz com que o limiar da dor, né, possa ter um gatilho mais de forma mais simples desse nervo trigêmeo. Entendi. Então pega mais em pessoas de mais idade. De mais idade, é mais comum. Então o teu livro tão novinho. Opa, Ventura, seus 55 anos, né? É leve. Gente, olha, agora eles já acharam a câmera, mas a gente tem que ir pro intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com o Ventura dando exemplo. Eu quero saber também do doutor Júlio Pereira, gente, sobre o frio e o calor. Será que influencia na dor também? Bom, olha só, vou conversar um pouquinho com o Júlio César, gente, porque a gente tinha feito aquela pergunta, né? E aí, será que no frio ou no calor piora esta dor aguda, esta dor facial? Piora, doutor? Isso, tem paciente que refere no frio, ela é um pouco pior. Tá. Então, o que a gente sabe é que essa desmielinização, né? Então, o neurônio fica mais sensibilizado, né? Então, qualquer toque, a gente sabe que quando a gente está no frio, né? Nossa pele, ela fica mais sensível, né? Então, tudo isso estimula um pouco esse gatilho da dor. Claro, essas causas, as causas dessa dor aguda, já são conhecidas, são estudadas? Já são. A maioria das gente chama idiopática, né? Idiopática que é o é termo isso? que você investiga as causas tumorais, outras doenças e não encontra. Então, o que acontece? O paciente tem um sintoma, você faz todos os exames, ele vem como normal. E a partir daí você diagnostica como nevralgia do trigêmeo idiopática. Tem as formas secundárias, que é esclerose múltipla pode dar, que é uma doença mais comum em mulher. Essa bainha de mielina pode ser afetado. Um tumor pode comprimir e dar um sintoma bem parecido com a nevralgia do trigêmeo também. Então são várias causas, mas o principal é idiopático. E dá para perceber alguma mudança na pessoa? Esse é o problema, não. Não Você não dá. tem sintoma. O seu exame neurológico é completamente normal. A única coisa é a informação dela, e geralmente é informação muito precisa. Então, você sentado conversando com a pessoa, em questão de minutos, você já entende porque ela descreve, né, como a pior dor da vida dela, é uma dor na face, com esse trajeto, ela tem um gatilho que é o toque, e depois isso melhora. Uma água gelada, tem diversos tipos de gatilho. Olha só, gente, interessante demais, né? Doutor, quando a pessoa tem essa crise, até quantas crises ela pode ter por dia e quanto tempo dura essas crises? Não existe um número máximo, né, de crises. O que acontece é que geralmente isso vai se agravando. Então tem pacientes que costumam ter até toda hora, a cada 2 horas, né? Então isso é um incômodo intenso, né? Então geralmente eles chegam no consultório nesse momento, né? Já investigaram todas as causas, o clínico já viu, o neurologista já viu, fez uma ressonância, não encontrou causa e aí começa o tratamento, né? A vantagem desta patologia, apesar dela ser assim, tão aguda, é que tem um tratamento simples, né, medicamentoso. Então, uma das medicações se chama carbamazepina, ela pode ser dada e melhorar o sintoma desse paciente. São poucos pacientes que vão precisar de procedimento cirúrgico, menos de 10 a 15% dos pacientes. Que aí existem algumas técnicas que a gente faz que consegue fazer esse tratamento. Entendi. Agora, doutor, fala pra gente, de repente, a pessoa está passando por um estado emocional, ela está abalada emocionalmente. Isso também pode ser um fator que prejudique? Pode, sem dúvida. Hoje na medicina a gente sabe, né? A gente estudou muito a parte física, né? A parte emocional e quanto se influencia da doença a gente sabe ainda pouco, né? Mas sem dúvida o que a gente nota no consultório é isso. Geralmente tem um gatilho, o gatilho emocional também está presente, muitas vezes. Pessoas que sofrem com dor de cabeça, com enxaqueca, tem uma tendência maior a ter essa dor facial? Isso. São doenças diferentes, né? O que a gente fala e a gente sabe é pacientes que têm dor crônica, que é o que? Ele está o tempo todo com aquela dor, né? Isso muda o aspecto emocional. Então a gente sabe que pacientes com dor crônica, ele tem associado outras patologias. Então depressão é mais frequente, né? É difícil a gente entender na medicina o que é que veio primeiro, né? Será que essa pessoa já tinha uma tendência, isso desencadeia a dor? Ou pelo fato dela estar constantemente com dor, limitar o dia a dia dela, ela tem essas outras doenças associadas. Sim. Quais os tratamentos que são usados atualmente? O medicamentoso resolve a grande maioria dos casos. Então o paciente vai ao neurologista, começa a tomar essa medicação, que o que é que ela faz? Ela modula esse gatilho. Então é como se o limiar aumentasse, então o estímulo tátil não vai gerar dor. É como se reforçasse. Tá, por exemplo, se ela fosse, sei lá, escovar os dentes, que é um gatilho, não ia ocorrer mais. Isso, não vai acontecer mais. Ele Tá. pode continuar tendo, mas numa frequência menor. Alguns casos mais que foram refratários ao tratamento clínico, aí sim, alguns são procedimentos que a gente chama minimamente invasivo, que a gente coloca uma agulhinha, vai nesse nervo e queima ele,
tira ele do trajeto da sensibilidade. Então, o paciente, o efeito colateral, perde um pouquinho da sensibilidade na face, mas melhora esse gatilho da dor. Ou um balãozinho que a gente coloca e comprime esse nervo também. E em alguns casos a radiocirurgia. Você dá uma dose de radiação só focal no nervo e melhora. Para pacientes jovens, que não é a maioria, é a minoria deles, às vezes tem procedimentos que a gente faz que são procedimentos mais invasivos, mas você tem uma taxa de controle melhor. Que você faz até a craniotomia, você tem que fazer uma cirurgia, que é isso? Uma cirurgia neurológica que você descomprime esse nervo onde ele está sendo tocado. Só que é um procedimento mais invasivo, né? Precisa ficar na UTI, né? São casos bem específicos que você para casos mais graves, doutor? Geralmente é pela idade do paciente, a condição clínica. Porque esse procedimento mais invasivo, os trabalhos mostram que ele tem uma taxa de controle maior. Então é uma balança difícil, né? Tem o risco da cirurgia, que é uma cirurgia mais arriscada do que essas outras que eu falei. Claro. Por outro lado, ela tem uma taxa de controle maior, em 5 anos quase 90%. Os outros chegam de 75%, 80%. Então não é uma doença tão nova assim? Não, a gente já sabe há algum tempo dela. O problema é que hoje, cada vez, a gente vai identificando mais, né? Como a gente falou no outro programa seu, na ressonância da década de 80, 90. Sim. Então, muitos desses pacientes ficavam sem um diagnóstico, né? Hoje a gente faz os exames, descobre que não tem nenhuma patologia comprimindo e chega esse diagnóstico. Tá, e é muito importante esse diagnóstico, né? Porque, assim, muitos problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente demora anos para a gente descobrir o problema, passa por vários médicos, e aí a gente realmente, né, gente? Aí, depois de muito tempo, a gente descobre o problema e aí que a gente vai começar a tratar. Nisso, a gente já sofreu muito, tomou muitos medicamentos que não eram propícios para este tipo de dor, Existem doenças que elas são difíceis de ser diagnosticadas, né? Então, o paciente de neuralgia do trigêmeo é aquele paciente que está na internet, que pesquisa, que quer saber, porque ele sofreu muito até chegar ao diagnóstico, né? E a gente sabe que são doenças, as doenças principalmente que lidam com dor, que só a pessoa está sentindo, né? Então, é um envolvimento muito grande dela e a família, principalmente no início, fica com uma certa desconfiança, né? Que dor é essa que o dente está normal? Que dor é essa que o exame está normal, né? Claro. Mas é uma doença, sim, uma doença que limita muito e não ocorre só aqui, né? Ocorre no mundo inteiro. Esse é o grande problema das doenças crônicas, né, doutor Júlio? Bom, a gente já volta para esse bate-papo, porque vou voltar a conversar com o doutor Júlio, com o Ricardo. Doutor Júlio, conta pra gente, as pessoas que fazem um tratamento errôneo mesmo, né? Porque não teve a doença diagnosticada antes. Quais as consequências disso? Porque, assim, tem remédios fortíssimos, né? E aí, o que traz de malefício para o nosso corpo? O principal é a limitação da qualidade de vida, né? Alguém com dor não consegue fazer nada, não consegue viver bem, né? Nem mesmo trabalhar, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, esses traz um pacientes, problema grave. de um modo geral, não são pacientes que aceitam o diagnóstico de que não tem nada, a gente não encontrou. São aqueles que buscam mesmo, né? Então, muitas vezes já foram no dentista diversas vezes, né? Na odontologia, buscaram muitas vezes tratado como cefaleia, né? Às vezes é difícil realmente o diagnóstico, mas o principal é isso. Essa doença, felizmente, apesar dela limitar bem a qualidade de vida, ela não dá consequências maiores, né? Como uma tumoração, alguma coisa desse tipo que pode ter um risco de vida, né? Mas ela limita sim a qualidade de vida, tão importante quanto qualquer outra doença. Perfeito. Quero agradecer ao doutor Júlio Pereira também. Nas redes sociais você encontra facilmente doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Tá certinho, doutor Júlio? Agradeço a sua participação. Logo te esperamos aqui, viu?